Fundamentalmente, eu acho que a área do audiovisual no mercado, né, profissional, é uma área extremamente estressante. E o estresse que envolve a nossa área, ela se dá essencialmente por conta do tempo. O tempo na área do audiovisual, ele é um tempo caro, então a gente não pode perder tempo. E ter pouco tempo para fazer as coisas acaba se tornando uma dinâmica estressante. Então as pessoas elas têm que estar preparadas para lidar dentro de um ambiente que é uma equipe com várias pessoas trabalhando simultaneamente nas suas funções para um produto final único, né? Cada um dessa equipe tem que saber lidar com diferenças, né, muitas vezes emocionais, humanas, das relações interpessoais, não só com a hierarquia, né, que essa equipe também prevê, diretor, assistente e tal, mas com a questão do tempo. Então, os prazos, os contratos, né, lidar com fornecedores. Esses fornecedores, muitas vezes, na hora H da gravação, eles acabam ou não cumprindo aquele contrato, ou o equipamento acaba, de alguma maneira, não funcionando adequadamente, né? Então, são os imprevistos que acabam acontecendo no decurso daquele processo de elaboração de um audiovisual. Então, eu considero que, para o aluno que está ingressando nessa área, né, e principalmente a atividade profissional do audiovisual, ela requer um amadurecimento, uma certa liderança e principalmente muito planejamento. O planejamento ele atenua, né, em muito aqueles imprevistos que eventualmente eles possam acontecer. Eles não vão deixar de acontecer, mas com um bom planejamento você consegue encontrar soluções num curto espaço de tempo para resolver o problema. Diferente disso, a academia, né, ela lida com um tempo, um prazo, vamos dizer, mais longo, né, vamos dizer assim, não tão extenuante, né? Então você consegue muitas vezes, e pelo contrário, eu acho que na academia você ter um prazo mais lento para executar as tarefas, para aprender, né, às vezes a teoria, para pesquisar, para estudar, é muito importante, né? Porque quando eu estava na faculdade, o que eu sentia era o seguinte: o que o professor falava, quando eu fui para a emissora trabalhar, tudo aquilo que ele falava não tinha nada a ver, entendeu? Ele falava uma coisa que não acontecia na prática. E mesmo assim, os equipamentos que a gente tinha na universidade não eram os equipamentos que a gente trabalhava na televisão, eram outros. Eu tive que reaprender. Então a gente está lidando com situações que são um contraponto, né? Então, se por um lado o mercado ele exige um tempo mais curto, a academia, por outro lado, às vezes ela está te oferecendo um tempo maior. E esse conflito, na hora que você se forma, ele se torna uma incógnita, porque você vai pensar: poxa, mas eu aprendi na universidade a ter um tempo mais lento para fazer as coisas, e o mercado me exige um tempo muito mais curto para executar essas tarefas. Então eu acho que o principal dilema seria esse: lidar com a questão do tempo, a duração, o tempo e a pressão em cima desse tempo. Então assim, aí às vezes, a sensação que às vezes a gente tem é de que há um degrau muito grande entre aquilo que a gente aprende e aquilo que a gente vai executar profissionalmente. Mas na realidade não é tão grande esse degrau, porque se a gente pensar que o papel da universidade é dar uma formação humanística e universal para o estudante, então se eu conseguir me formar bem dentro dessa perspectiva universal, eu consigo dialogar em qualquer área de trabalho, né? O que eu preciso é compreender que a forma de me relacionar nesse mercado de trabalho, ele vai estar assegurado e garantido se eu tiver uma boa formação na universidade. E muitas vezes eu não tenho essa avaliação quando eu estou na universidade, eu só vou ter ela depois que eu sair.